A mensagem de hoje tem como tema a família de Jesus e a nossa família. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Marcos, capítulo 3, e que diz assim a partir do verso 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Esse texto é um texto que, obviamente, traz vários ensinamentos para a gente, alguns mais simples, outros mais difíceis, complexos, profundos, mas que vale muito a pena a gente olhar hoje. Por que eu dei o tema dessa mensagem, a família de Jesus e a nossa família? Porque eu quero que você pense que não foi fácil para Jesus. A família dele achava que ele estava fora de si. A família dele teve dificuldades para compreender o Messias, o Senhor Jesus como Messias, como ungido de Deus. Eles tiveram dificuldades. E o que Jesus faz, falando com aquelas pessoas e como as coisas foram sucedendo, é o que eu quero discutir hoje com você. Em primeiro lugar, que ele redefine a família, mas ele não está rejeitando a família biológica. Ele redefine o conceito familiar, mas ele não está rejeitando a família biológica. Família é muito importante. Família é extremamente importante. Olha o que ele disse. Quando falaram para Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí, ele diz, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Essa é uma definição extremamente importante. Por quê? Porque Jesus está tratando a igreja dele como família dele. Ele tinha mãe, ele tinha os irmãos, mas ele tinha os seus discípulos, ele tinha a sua família espiritual. E a família espiritual é extremamente importante. Por isso igreja é importante, por isso estarmos juntos é importante, por isso orarmos uns pelos outros é importante, por isso a gente socorrer um ao outro é importante, porque somos a família de Deus. E, obviamente, o Senhor Jesus está dizendo, são aqueles que obedecem, são aqueles que fazem a minha vontade. Essa redefinição, ele diz, eis aí minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Guarda isso, guarda esse princípio. Segundo, quando a família não reconhece a presença de Cristo Jesus, ela abre espaço para ataques externos. Eu quero que você pense o que aconteceu. Quando ele foi para casa e a multidão cercou e etc, e estava difícil até para comer e muita
chegando perto. Você imagina a cena. Os parentes de Jesus. Nós não sabemos exatamente que parentes eram esses. Poderia ser talvez a mãe e os irmãos. Poderia ser outras pessoas chegadas a ele. Mas os parentes de Jesus vão até lá para prender, para tirar ele dali. É assim, ó. Tá doido, coitado, ele tá louco aqui. Por que está acontecendo isso? Por que essa multidão está juntando aqui ao lado dele? Isso daí não está certo, isso daqui não é de Deus, sei lá, qualquer coisa assim. E foram lá para tirar Jesus de lá. Mas quando foram tirar Jesus de lá, acontece um fato interessante. Qual é? Os escribas começam a falar. Quando você, como família, não reconhece a presença de Jesus na sua casa, você abre espaço para outras pessoas falarem mal de Deus, falarem mal da igreja, falarem mal da família, falarem mal de tudo. Você já viu aquelas pessoas que a gente fala, elas crescem quando elas ouvem alguém discutindo ou falando alguma coisa? Pode ser numa fila de supermercado. Imagina uma pessoa dizendo assim, nossa, essa fila está demorando, né? Outro dia eu estava no supermercado, o cara fez isso para mim, ele virou para trás, mas que absurdo, né? E eu fiquei na fila. Aí ele percebeu que eu não comentei, ele virou para trás. É um absurdo ter tantos caixas, é aquela conversa sempre, tantos caixas e não tem ninguém. Eu falei, vamos esperar um pouquinho, né? Tudo bem. Ele foi ficando irritado. Sabe por que ele ficou irritado? Porque eu não respondi. Agora, se eu tivesse respondido, sabe o que ia acontecer? As pessoas ao redor iam ficar fortes, iam começar a falar mal também. Foi o que aconteceu aqui, olha o texto. A multidão afluiu de novo, de modo que nem podiam comer, e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu. Olha aqui. Se você ler o texto anterior, capítulo 3 de Marcos, você percebe que Jesus estava curando enfermos e expulsando demônios. E a Bíblia diz que quando os endemoniados, eles chegavam perto de Jesus, os demônios falavam, os demônios apareciam. Presta atenção nisso. A presença do Senhor, a santidade do Senhor, a pureza de Jesus, fazia com que os demônios não conseguissem ficar escondidos. Porque os demônios se escondem. E sabe onde eles se escondem? Muitas vezes, na família. Você não sabe o que está acontecendo. Uma hora está tudo bem, na outra hora parece que pegou fogo no asilo. Uma hora está tudo ótimo, na outra hora está tudo difícil, está complicado. Numa hora nós estamos cheios de amores, no outro dia a gente está com raiva. Tem demônio aí, entrou demônio nessa casa. Entrou demônio para destruir a casa. E quando os escribas, eles viram muito obrigado, irmão, aquele relacionamento dos parentes de Jesus, dizendo, ele está fora de si, ele está fora de si, eles se engrandeceram e falaram, na verdade, sabe qual é o problema? Ele está expulsando demônios pelo poder do maioral dos demônios. Beelzebu, Baal-zebu, não é? Beelzebu. Você teria coragem de falar isso? Conhecendo a Bíblia hoje, você não teria coragem, né? Mas, eventualmente, naquela época, talvez alguém pudesse dizer, faz sentido. Tem uma certa lógica. Como é que os demônios obedecem a ele dessa maneira? Ele deve estar cheio do principal, ele deve estar... Ele é o chefão. Presta atenção. Os parentes tomaram uma atitude errada, saíram para o prender. E os escribas disseram uma maldição. Ele está possesso pelo Beelzebu. Cuidado com aquilo que você decide, principalmente dentro de casa. Cuidado com aquilo que você diz, principalmente dentro de casa. Cuidado que você diz para sua esposa, cuidado que você diz para o seu marido,
Cuidado do que você diz para os seus filhos. Cuidado que você abre portas, brechas satânicas para destruir a sua casa. E os demônios vão entrando e vão se escondendo. Se escondendo. Ai, pastor, onde é que será que ele está escondido? Ele é espírito. Ele não se esconde em guarda-roupa. Ele fica atormentando as pessoas. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar, não é isso? Ele está o tempo todo rodeando. Aí você diz, na minha casa não, na minha casa tem Jesus. Mas se você agir de modo tolo, você chama os demônios para dentro. Enquanto você não entende isso, os demônios não saem. Ok? Número 3. Atribuir ao diabo o que Deus faz é um pecado gravíssimo. O que é que Jesus disse? Todo pecado que as pessoas pecarem, falarem, maldizerem, etc., blasfemarem, o Pai pode perdoar. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. Ai, pastor, eu antes de ser crente eu falei bobagem. Não é isso. Pecado contra o Espírito Santo, em primeiro lugar, é atribuir ao diabo coisas que Deus faz. Porque o texto diz, isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Eles estavam dizendo que o Espírito Santo era um espírito imundo. Eles estavam dizendo que aquele Espírito Santo que habitava em Cristo era demônio. Era o diabo. Mas há uma outra questão, que é quando as pessoas se endurecem de forma a negar a Cristo de uma forma total e para sempre. Então, aqui não é para a gente ficar com aquele medo, meu Deus, ai, será que eu falei alguma coisa? Será que eu vou ter perdão? Será que eu vou ter perdão? O que Jesus está dizendo é, aquelas pessoas que atribuem ao diabo as coisas de Deus, é porque são pessoas que já rejeitaram a Deus, já rejeitaram a Cristo. Mas de toda maneira, eu e você precisamos botar barba de molho. Quem não tem barba entende o que eu estou falando. Precisamos botar barba de molho e pensar o seguinte, o que é que eu estou falando? O que é que está saindo da minha boca? Cuidado com o que você diz. A Bíblia diz que de todas as palavras que saíram da nossa boca, nós seremos julgados, por todas elas. Todas! E aqui, eu tenho certeza absoluta, ninguém aqui está isento de nada. Concorda, não? Todos nós somos seres humanos, falhos. E muitas vezes abrimos a boca para falar bobagem. Agora, entenda uma coisa, quando você abre a boca para falar algo fora do plano de Deus, você chama os demônios para dançar na sala. E se você não tomar cuidado, eles vão fazer bagunça na sua casa e vão destruir a sua família. Um recado que Jesus dá para todas as famílias. Ele diz o seguinte: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Pensa nisso. Se a sua casa não está unida em Cristo, se a sua casa não está firme em Cristo, ela está dividida. E se ela divide, ela quebra, ela cai, ela é destruída. Qualquer coisa mata a sua família. E você tem que tomar uma decisão hoje. O que você quer? Deixar os demônios atrapalhar a sua família, ou você quer dizer, não, em nome de Jesus, nós vamos fechar as brechas. E as brechas são fechadas a partir da bondade de Deus, da misericórdia e do arrependimento, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a gente tem que fechar as brechas, a gente não pode deixar nada aberto, queridos, nada. A família, ela precisa estar unida em Cristo. Você não vê Jesus falando mal da família dele. Os irmãos dele não entenderam no começo quem ele era, não entenderam. Depois você tem Tiago, da Bíblia, não é? Que era irmão de Jesus. Você tem Tiago,
com toda a compreensão espiritual, etc. Mas os outros irmãos, não sei o que aconteceu, eles não falam, o texto bíblico não fala, mas de alguma maneira eles não criam em Jesus. Mas você não vê Jesus brigando com eles? A única coisa que Jesus fez foi dizer: quem faz a vontade do meu Pai é minha família. Ele não estava negando a família dele, biológica. Eu não posso dividir a minha casa, eu não posso permitir que a minha casa fique dividida, nem por palavras, nem por ações, nem por decisões, nem por interesses outros. Eu não posso permitir que a minha casa seja dividida por conta de dinheiro, e nem pela falta de dinheiro. E tem família que se divide por conta de muito dinheiro, e tem família que se divide por falta de dinheiro. O povo não sabe o que quer, né? Mas na verdade é uma divisão. Dividiu, quebra. Dividiu, destrói. Dividiu, acaba. Entenda em nome do Senhor Jesus. O que é que você quer? Você quer uma família unida? Você tem que trabalhar para ela ser unida. Você tem que trabalhar para que a sua boca seja uma boca abençoada, abençoadora. Você tem que falar coisa boa. Não seja tolo, não seja tola. Não abra sua boca para amaldiçoar ninguém dentro da sua casa, nem fora da sua casa, nem ninguém. Abra sua boca para abençoar seus filhos, abençoar seus pais, abençoar seus parentes, seus amigos, seja quem for, mas principalmente a família menor, quando existe, que é o caso do marido e da mulher. Essa é a família menor. Daqui que nascem os filhos, os netos, bisnetos e assim por diante. Um reino dividido não subsiste, uma casa dividida não fica em pé. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde espiritual da família. Primeira coisa que a gente precisa é discernir espiritualmente. Veja bem, você está bem em casa, sentadinho no sofá. Tudo andando bem. Está feliz, está bem alimentado ou bem alimentada. De uma hora para outra parece que passa assim um furacão na sua cabeça, e nesse furacão vem aquela sensação de que alguma coisa está errada, e você simplesmente dá aquela, como é que a gente fala? Trava os dentes, né? E sai cuspindo bilis. De uma hora para outra. Você acha normal isso? Não é normal. Eu tenho que reconhecer que existe uma guerra espiritual. E olha aqui, ela nunca termina. Ela só vai terminar quando a gente chegar no céu. O diabo está o tempo todo esperando uma brecha, esperando você falar uma bobagem, esperando você aceitar um dardo. O que a Bíblia fala que a gente tem que ter? A gente tem que ter aquela visão da armadura de Deus. E aí ele fala, escudo da fé é para quê? Para apagar os dardos inflamados do maligno. E o que é um dardo? É uma coisa que se lança de longe. E o inimigo faz isso o tempo todo. O tempo todo. Se você aceitar, estraga tudo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Leia comigo em voz alta, pode ser? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você percebeu que Pedro está escrevendo para crente? Ele não está escrevendo para não crente? Ele não está escrevendo dizendo que o diabo está procurando alguém no mundo. Ele está dizendo que o diabo está procurando alguém na igreja, na sua casa, na sua família. E o mesmo sofrimento passa pelo... Quem que passa? A sua irmandade. Quem que é a sua irmandade? Seus irmãos e irmãs em Cristo. Agora, o que eu preciso fazer? A primeira coisa, eu preciso ser sóbrio.
Gente, qual que é o conceito de sobriedade? Qual que é o oposto de sobriedade? Embriaguez. Qual é o problema da embriaguez? Que a pessoa perde a sobriedade, perde a razão, perde o discernimento, perde a sensibilidade, não consegue raciocinar completamente. O que o texto está falando não é de bebida, ele está falando aqui que é para a gente ficar atento. Fiquem atentos. O diabo está rodando, está rodeando, está rodeando, está rodeando. Fiquem atentos. Discernimento espiritual é isso, é discernir o que está acontecendo. Aí de uma hora para outra o seu marido foi lá e falou uma coisa que não deveria. E o que você faz? Puxa a espada? Você puxou a espada, você fez o que o diabo queria. Ele lançou a isca e você deu. Maridão falou uma bobagem? Silencie-se, ore no espírito, saia de perto, deixa ele quietinho. As coisas. A mulher falou uma bobagem? Maridão, calma, ore espiritualmente. Jesus tem misericórdia, me dê sabedoria. Eu preciso ficar vigilante. E isso acontece aonde? Em todos os lugares, em todas as famílias, em todos os momentos. É loucura acreditar que só porque você foi batizado, você é crente, você é membro de uma igreja, que isso não vai acontecer com você. Isso é loucura. Porque Pedro está escrevendo aqui para liderança. Para liderança. Ele diz: sede sóbrios, vigilantes. Fiquem atentos, abram os olhos. Isso vai acontecer todo dia. Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É aqui que está a nossa luta. A nossa luta não é contra a pessoa, não é contra o chefe, não é contra a amiga, o amigo, não é contra o parente, o primo, o tio, seja quem for. Nomeie quem você quiser. A nossa guerra não é contra a gente, contra as pessoas. A nossa guerra é contra o diabo, com todas as expressões da maldade. Então, por que a gente se volta contra a pessoa? Por que a gente fica bravo com a pessoa? Por que a gente azeda com a pessoa? Por que a gente amarga o coração contra alguém? Não faça isso. Não faça isso, porque não vai dar certo. Não vai dar certo nunca. Você vai dividir a força. Dividiu a força, quebra. A unidade. Gente, em João 17, Jesus fez a oração sacerdotal. E uma das coisas que Jesus disse para o Pai foi: Pai, que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia. Presta atenção, que eles sejam um significa unidade. Agora, ele está falando disso a respeito de quem? Da igreja, família de Deus. Eis aí a minha mãe e os meus irmãos e irmãs, aqueles que fazem a vontade do Senhor. Essa é a minha família, e essa família precisa viver em unidade, a começar da família biológica, se somos de Jesus. Por que a gente sempre orienta, e presta atenção, você que tem filho, você que tem neto, presta atenção nisso em nome do Senhor Jesus, que é uma coisa que eu venho falando há mais de 40 anos, em toda a igreja por onde eu passo. Casamento tem que ser feito debaixo da graça de Deus, entre pessoas que creem no Senhor Jesus e amam a Cristo e são salvas. Ah, mas a minha filha quer tanto namorar aquele menino. E sabe, pastor, é uma boa família. Geralmente é boa família, né? Uma boa família. Que legal. É uma boa família? Nossa, uma pessoa incrível. Só falta se converter, pastor.
Olha, e outra, hein? Parece crente. Aí, para piorar a situação, fala assim para mim: é melhor que muito crente. Vocês nunca ouviram isso? É melhor que muito crente. Como se eu fosse autorizar alguma coisa, né? Eu não autorizo nada. E nem desautorizo também, porque eu já desautorizei várias vezes. E a hora que eu desautorizo, a pessoa casa quase na semana que vem, na semana seguinte. Aí apressa o negócio. Né? Então, em nome do Senhor Jesus, por que a gente não pode ter julgo desigual? Porque a palavra de Deus está ensinando para a gente que comunhão há entre a luz e as trevas, que comunhão há entre Cristo e o maligno, que comunhão há entre a justiça e a injustiça. Não tem comunhão. Por mais difícil que seja nos dias de hoje para os empresários, é melhor não ter sócio que não seja de Jesus. Até os de Jesus já são complicados. Sociedade, marido e mulher já é difícil. Agora, minutinho. Parou a mensagem de gravar. Pronto. Entre uma pessoa que é de Jesus e uma pessoa que não é de Jesus, como é que você comunga? Como você tem comunhão? Como que dá liga? Fala para mim. Tem empresário que diz assim: eu quero servir a Jesus, eu quero fazer o melhor. Aí fala com o sócio diz assim: não, larga a mão disso aqui não é uma igreja não. Está feito o rolo, não é? Uma casa dividida fica em pé? Não fica. Um reino dividido fica em pé? Não fica. Uma empresa dividida fica em pé? Não fica. E uma igreja dividida fica em pé? Não fica. É preciso um ambiente de oração e de obediência a Deus. Família tem que ter um ambiente de oração. O marido ora, a mulher ora, os filhos oram pelos pais. Não estou dizendo que tem que fazer cultinho. Se fizer, é melhor. Mas o que eu estou dizendo é que tem que ter um ambiente de oração. Sabe o que é ambiente de oração? A Bíblia diz: orai sem cessar. Tem que criar um ambiente, um clima espiritual, para que os demônios não entrem nessa casa. Quando foi a última vez que você orou pela sua esposa, você orou pelo seu marido, você orou pelos filhos, orou pelos netos, orou pelas pessoas que habitam na sua casa, pelos amigos, pelos primos? Quantas vezes a gente faz isso? A gente esquece. É mais fácil a gente reclamar. E toda vez que a gente abre a boca para reclamar, nós estamos atraindo os demônios para dançar na sala. Não faça isso. Não faça isso em nome do Senhor Jesus. Salmo 91, 1-4, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele não está falando aquele que passa na frente do esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, é força, é defesa. O Senhor defende os seus, aleluia. Mas você tem que habitar nessa casa, habitar na presença do Altíssimo. Tem que ter oração, tem que ter obediência, tem que ter humilhação, humildade, coração submisso ao Senhor. Tem que ter todos unidos e submissos a Deus, resistindo juntos ao diabo. Ninguém pode entrar na casa do valente, disse Jesus, para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Como é que se luta espiritualmente? Amarrando o valente. Como é que se amarra o valente? Pelo poder do nome de Cristo. Agora, como é que uma pessoa que está fazendo bobagem, que está falando bobagem, que está xingando dentro de casa, que está amargurando todo mundo, vai olhar para o demônio e vai dizer: sai daqui em nome de Jesus? O demônio vai olhar e vai dizer: sai você, que eu já tenho a minha casa pronta aqui. E você que está fora de lugar. Nossa, pastor, está exagerando. Não estou.
Então não. Porque você não pode, a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair água boa e água ruim. Foi isso que Tiago falou? De uma mesma boca não pode sair bênção ou e maldição. Eu não posso chegar para minha esposa e falar, bem, que Deus te abençoe nesse dia, não sei o quê. Aí ela olha para mim e fala alguma coisa que eu não gostei, aí eu olho para ela e xingo ela. Ou amaldiçoa ela. Tiago diz, não, está errado. Isso não é sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus vem do alto e ela é pura. A sabedoria do mundo é animalesca. Ela é satânica. Numa família não há lugar para soberba. O custo é muito alto. O que é soberba? O que é uma pessoa soberba? Ai, pastor, o senhor está falando assim, eu já estou até imaginando aquela pessoa que anda olhando para cima e não sei o quê. Não. A soberba não é essa. Sabe o que é soberba? É a falta de submissão a Deus. É a rebeldia do coração. Tem gente que tem aquela carinha mais linda do mundo, que você olha e você se apaixona, e tem um coração soberbo, rebelde. Certo, irmãos? Olha o que diz o livro de Tiago. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Presta atenção, se Deus resiste ao soberbo, aonde vai parar esse soberbo? Quem conhece a Bíblia, fala para mim. Se Deus resiste ao soberbo, aonde vai parar esse soberbo? Nos braços do diabo. Você esqueceu? Vai parar nos braços. Se Deus resiste, se Deus impede, se Deus não abençoa, o diabo abraça. Agora, e se ele dá graça? Ele protege. Mas ele dá graça para quem? Aos humildes. E aí vem a explicação da humildade. Ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Não resista a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Você resiste ao diabo, mas só depois que você se submete a Deus. Presta atenção no que eu estou te falando. Vida cristã é um relacionamento com Deus. A gente expressa a vida cristã na terra, entre os irmãos e irmãs. Mas a gente tem um relacionamento com Deus. Quem conhece o meu coração? Deus. Quem é que pode dizer esse coração é soberbo? Deus. Quem é que pode dizer esse coração é humilde? Deus. Então, para quem que eu presto contas dia e noite, sem parar? Para Deus. Cuidado com o coração soberbo, cuidado quando você levanta a ponta do nariz, cuidado quando você se acha, cuidado quando você acha que você é mais inteligente que Deus. Já ouvi tanta gente falar essa bobagem, não assim do jeito que eu falei, mas a pessoa diz assim, olha, que Deus me perdoe, viu, mas... que Deus te perdoe pelo quê? Pelo quê? Tem gente que não consegue se humilhar, coração endurecido. Desde criança eu sempre gostei muito de ler, desde criança. E anos atrás, aliás, eu vou até dizer que ano, que foi em 1999, eu comprei um livro chamado O Livro das Virtudes. Não sei se você conhece, tem 2 capítulos, conhece? O Livro das Virtudes. 2 volumes, perdão. Obrigado você, menina. Essa menina linda que está ali no fundo. E ali tem uma história, tem muitas histórias, né? Eu gosto dessas historinhas, eu acho fantástico. E tem uma história que diz o texto da história, que diz que essa historinha é conhecida em muitos países. Ele fala de tanto a tanto, tipo assim, como se fosse
no Oriente Médio, Europa, tudo essa é uma historinha tipo popular, né? De dois teimosos que casaram. Marido e mulher, eles casaram. E fizeram uma festa incrível, chamaram o povo, todo mundo feliz e comeu, que foi uma coisa incrível, porque era uma festa maravilhosa. Quando terminou a festa, o pessoal começou a ir embora para casa. Todo mundo cansado, satisfeito, começou a ir embora para casa. E os dois ficaram ali cansados, os noivos, né? Agora já casados. E o marido olhou para a esposa e falou: "Ih, ó, o último que saiu de casa deixou a porta aberta, fecha para mim." Ela falou: "Eu por quê? Estou cansada. Fiquei aqui recebendo convidado e tudo, fecha você." Ele diz: "Não, fecha você." E nesse fecha você, começaram as ofensas. Aí um começou a ofender o outro. Aí a mulher teve uma brilhante ideia. Ela diz assim: "Vamos fazer uma coisa. Vamos ficar os dois quietos. O primeiro que falar, fecha a porta." O marido olhou e falou: "Gostei." Sentaram um de frente para o outro, quietinhos. Passaram dois ladrões, viram a porta aberta, entraram, saquearam a casa. E os dois, um olhando para a cara do outro, igual boneco. Os caras olharam e falaram que isso deve ser boneco. Foram lá, roubaram bracelete, roubaram tudo que eles tinham, inclusive tiraram do corpo deles e eles quietinhos, um olhando para a cara do outro. Esvaziaram a casa. E eles quietos. Passou a polícia. "O que aconteceu aqui? O que houve? Não sei o que, não sei o que." E eles quietos. Ninguém fala. "Por que a casa de vocês está vazia?" Ninguém falou nada. O policial ficou muito nervoso e fez que ia bater no marido. A esposa falou: "Não bata nele, senão você vai se ver comigo." Ele disse: "Ah, eu ganhei." Fecha a porta. Essa é a vida. A loucura de quem vive uma vida soberba. Porque o teimoso é soberbo. O que é uma pessoa teimosa? Sabe tudo. Não é? Você consegue ficar quieto quando alguém fala uma coisa que você não concorda? "Não, pastor, eu tenho que falar." Cuidado. Cuidado. Tem hora para tudo na vida. "Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Aí olha: "Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre." Ânimo, né? Precisando da graça do Senhor ali, né? "Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará." Esse é o plano de Deus para nós. Você quer viver uma vida bonita, uma vida próspera em Cristo? Humilhe-se na presença do Senhor, converta seu coração, chore na presença de Deus. Libertação exige conversão verdadeira e habitação do Espírito Santo. Presta atenção nesse texto. Lucas 11, 24 a 26. E esse texto foi dito no ambiente, não é o livro de Marcos, mas é o mesmo ambiente do texto que a gente está lendo, da família de Jesus. "Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro." Sobre o que Jesus está falando. Ele está falando sobre uma limpeza espiritual
que é libertação, se não uma limpeza espiritual? Quando você se arrepende, quando você pede misericórdia, quando você pede perdão para o Senhor, quando você diz, eu não aceito isso, Senhor, em nome de Jesus, essa é uma ação do diabo, eu não aceito o diabo na minha casa. Quando você vai clamando, o que é que o Senhor promete? Ele promete limpar. O espírito imundo sai. Só que depois ele dá uma voltada assim, ele faz, deixa eu dar uma olhadinha de onde eu saí, como é que está a situação lá. Chega lá, que ele encontra? A casa está cheia do Espírito Santo? Não. A casa está vazia. E outra, está arrumada. Arrumada para quem? Para o espírito imundo. E Jesus diz, aí volta com mais 7 piores. 7 piores. Torna-se o último estado daquele homem pior do que o primeiro. Antes, ele estava lá endemoniado, ou possuído, ou endemonizado, ou demonizado, ou ele estava qualquer coisa. Agora, com mais 7 demônios piores. Nossa, pastor, eu não quero isso na minha vida. Não queira mesmo. Mas, pastor, eu sou de Jesus. Gente, não adianta você falar que você é de Jesus. Tiago disse, você tem fé? Mostre com as suas obras a sua fé. Como é que é? Como é que você vive? Não adianta você fazer declarações de fé. Declarações de fé são importantes, elas têm o lugar dela. Mas não é isso que me dá condições de não ter ataques malignos. O que me dá condições é o meu relacionamento puro com Deus. Limpo com Deus. Humilde com Deus. Em total submissão ao Senhor. Ai, pastor, mas não dá, eu não aguento, pastor. Olha, vem aqui, ó. Você sabe o que é isso, né? Estou com raiva, estou querendo falar alguma coisa. Eu vou falar, eu tenho que falar. Minha psicóloga, desculpa, Cláudia. Minha psicóloga falou para mim, não é você que falou, né? Tenho que falar porque eu não posso guardar essas coisas. Não é bem assim. A vida não é bem assim. Você não pode falar tudo o que você quer para as pessoas. Você não pode abrir a sua boca e blasfemar contra Deus. Você não pode abrir a boca e blasfemar contra as pessoas que são filhos de Deus. Cuidado. Tem uma brincadeira aí na internet, não sei se vocês já viram. De vez em quando aparecem umas coisinhas mais ou menos boas. E a brincadeira é a seguinte: nós resolvemos aqui, na nossa conversa, não falar mal de ninguém. E aí ficam filmando e todo mundo quieto. Porque se a gente não fala mal, a gente não tem assunto, né? A crítica é essa, né? Não tem assunto. Porque tem que ficar falando mal dos outros, tem que ficar criticando os outros, tem que ficar cozinhando a vida dos outros, tem que ficar futrucando a vida dos outros. Você viu fulano? É. Você viu seu primo lá, aquele lá, a tua avó? Você viu o que aconteceu? Você viu seu filho? Você viu? Você viu aquele vizinho? Nossa, que coisa. Ai, que... Assim? Você viu o pastor? Viu a esposa do pastor? Os irmãos que são lá de Marília, que já foram minhas ovelhas há muitos anos, devem ter me lembrado dessa frase que eu vou falar, né? Que tem muita gente que domingo come arroz, macarrão, frango e a vida do pastor. Ou a vida dos crentes. Não faça isso. O que edifica a gente falar dos outros? Fale da graça de Deus, fale coisas boas. Pare de criticar as pessoas, para elas ou fora delas, não é só a fofoca que é o problema. Abençoe as pessoas, crie um ambiente de oração, um ambiente de graça, um ambiente de bondade, um ambiente alegre. O que vocês querem? Querem a bênção do Senhor, não querem? Então vamos obedecer ao Senhor? Vamos ficar em pé, queridos?